Vamos lá, torcida colorada, vamos lá atualizar as últimas informações do Internacional, porque Paulo Pesolano vetou a contratação de um jogador que está atuando no futebol alemão. Isso aí, o Internacional olhando também para o mercado de transferências europeu, mas não vai contratar um atleta que inclusive é o camisa 10 do Werder Bremen da Alemanha, porque seu técnico, Paulo Pesolano, vetou a sua contratação e nós vamos trazer o nome deste jogador, quem é ele, por que o Inter entende nesse momento, ou melhor, o seu comandante entende que não é o melhor momento para contratar este atleta. Vamos falar sobre isso, além deste veto, vamos tratar nesse vídeo sobre o seguinte, a iluminação dos guris já tá ferrando aqui, estamos sem luz em casa, temporal aqui no Rio Grande do Sul, muita chuva, e aí dá esse tipo de coisa, mas no improviso a gente vai aqui conseguindo gravar para vocês o conteúdo na elegância, de boa. E além desse veto, vamos falar também sobre o Fabinho Soldado, que participando destes jogos festivos de final de ano, falou sobre a possibilidade de ser contratado, de trabalhar no Internacional. Já sabemos que já foi acertado, informação do colega Lucas Colar, ESPN também confirmou, mas ele saiu pela tangente perguntado sobre esse futuro dele no Internacional. Nós vamos tratar aqui nesse vídeo e também vamos falar sobre o time que vai iniciar a temporada 2026, que já trabalha no CT Morada dos Quero-Queros em Alvorada, centro de treinamento da base, e vamos ter um time realmente bem diferente daquele que encerrou 2025. É claro que daí faz parte do planejamento do Internacional para o início de temporada para valorizar os seus jovens e também dar oportunidades para aqueles jogadores que não têm tanta sequência assim. E dentro disso a gente vai falar também sobre o caso de um jogador que precisa ter a sua situação definida no Internacional, até porque ele está emprestado e aí o Inter precisa fazer a sua compra em definitivo, ok? Tudo este conteúdo que tem a força de kto.bet.br. Jogue com responsabilidade, jogo para maiores de 18 anos. A gente sabe que o futebol brasileiro, o futebol sul-americano está parado agora em dezembro, mas tem Premier League. Dá para fazer uma combinada bem legal nesta terça-feira à tarde. Jogos do campeonato inglês, dá pra gente apostar ali, ó, 4:30 da tarde desta terça, Chelsea e Bournemouth. Depois, ali por 5:15 vão ter dois jogos simultâneos. Manchester United, Wolves, ou Wolverhampton, enfim, nome verdadeiro, né? O Wolves é um acréscimo, é uma sigla do Wolverhampton. E também Arsenal e Aston Villa. Vamos lá, gurizada, vamos fazer uma combinadinha aqui para dar uma brincada. 5, 10, 15 pilinha para se divertir, para apostar na elegância, na manha, enfim. Reforço aqui, jogo para maiores de 18 anos. Vamos jogar com responsabilidade e faz teu cadastro lá na KTO. Beleza? Vamos lá para o que interessa para as nossas pautas de hoje, porque é o seguinte, o Inter estava analisando o nome de Leonardo Bittencourt, jogador alemão com ascendência brasileira, toda a sua carreira até aqui, tem 32 anos de idade, mas toda a sua carreira no futebol foi no futebol alemão mesmo. É o camisa 10 do Werder Bremen, capitão do time alemão, inclusive, além de ser monitorado pelo Inter, estava sendo analisado pelo Grêmio. A comissão técnica do Luiz Castro estava monitorando esse jogador. No entanto, esse nome que foi oferecido ao Internacional também foi vetado pelo Paulo Pesolano, técnico colorado, vetou a contratação deste jogador. Informação do colega Juliano Machado do canal do Baldaço, super informado, grande parceiro, grande Juliano aí trazendo informações muito boas, muito precisas do nosso Colorado. E o Pesolano, tendo esse nome na mesa, analisou, mas entende que nesse momento não é o período ideal para contratar este jogador, entende que o Inter precisa de outros nomes para outras posições, tem carências mais importantes nesse momento, ok? Que é a informação do colega Juliano Machado, como eu disse, nome colocado na mesa do treinador, que também teve aí a análise do CAPA, né, o Centro de Análise e Prospecção de Atletas, mas a verdade é que o comandante colorado não vai querer contar com esse jogador, não quer que o Inter contrate ele nesse momento, então é um atleta que não vai vir para o Internacional, beleza? Verdade que ele tinha aí um salário considerável viável para o clube, ele também tem uma boa relação com os diretores do Werder Bremen, ele
estava com o contrato se encerrando, tá com o contrato se encerrando, melhor dizendo, finalzinho de junho é o período final do seu vínculo com o Werder Bremen, então ele também já poderia trabalhar uma rescisão amigável, mas o fato é que ele não vem para o Internacional, ok? Gurizada, Fabinho Soldado participando desses jogos festivos, inclusive um que foi organizado por ele, concedeu entrevista e óbvio que foi perguntado sobre o seu futuro, uma matéria aqui reunida, produzida pelo Bruno Flores, trazendo destaques dessa possibilidade, dessa entrevista do Fabinho Soldado, que ele foi perguntado sobre o seu futuro, a possibilidade de trabalhar no Internacional com Abel Braga, que foi o seu treinador em 2006 aqui quando ele esteve no Inter. E aí, o que acontece? Quais foram as principais falas dele, tá? Abrindo aspas aqui. Claro que a gente tem algumas consultas de outros clubes, a gente respeita muito, né? Eu respeitei muito o tempo que eu estava no Corinthians, não tenho nada certo com ninguém. A gente sabe que ele está acertado com o Internacional e que estamos aí perto de anúncio, inclusive. A luz está baixando nesse momento que eu estou gravando o vídeo, tá me ferrando. Vamos ver se eu consigo aumentar um pouquinho mais aqui. Enfim, vai ter que ser desse jeito improvisado. Como eu falei, tô sem luz. Não tenho nada acertado. Voltando aqui. Não tenho nada certo com ninguém, nunca tinha acertado nada, e sim, o Inter é um deles, dos clubes que está interessado nele. Sempre teve uma aproximação muito grande por eu ter jogado lá, por conhecer o Abel Braga, mas é claro que não é só por isso. A procura existe pela competência, pelo profissional que sou do futebol. E aí ele estava falando aqui, continuando, né? Vou analisar com muito carinho tudo aquilo que surgir. Sim, existe um carinho pelo Inter, uma admiração enorme pelo Abel, uma pessoa que contribuiu muito para o nosso futebol. Sei que ele tem um carinho de todos do Brasil em relação ao que ele fez. É claro que o meu carinho por ele é enorme, foi meu campeão do título da Libertadores, foi meu treinador do título da Libertadores e do campeão do Mundial. Se for possível, estou pensando aqui, já faz 20 anos, quem sabe pode ser uma data emblemática, e ele disse que analisaria com carinho essa proposta do Internacional. Saindo pela tangente, provavelmente está analisando algumas possibilidades, ou melhor, estão tendo algum tipo de cuidado, né, cautela nesse momento, talvez esperando a virada do ano para anunciarem de fato a chegada do Fabinho Soldado, mas o fato é que a informação já foi divulgada pela imprensa, pelo Lucas Colar, pela ESPN. Fabinho Soldado já está acertado com o Internacional. E, gente, vamos encerrar o nosso conteúdo falando de time, porque a equipe que vem treinando para a estreia na temporada, no Campeonato Gaúcho, lembrando, data base é de 10, 11 de janeiro, jogo contra o Novo Hamburgo no Beira-Rio. Logo, logo a Federação Gaúcha de Futebol solta a data em definitivo e o horário. Mas a equipe que vem treinando sob o comando de Pablo Fernandes, auxiliar permanente do Internacional. Goleiro Antony, Alan Benítez, lateral direita, Cleiton Sampaio e Vitor Gabriel, e eu vou abrir uma janela específica para falar sobre o Vitor Gabriel, e o Alisson, lateral esquerdo, garoto da base, que já estreou pelo profissional nesse ano. Richard Ronaldo, abrindo o meio campo, Alex, garoto da base, Iago Noal, garoto da base também, Gustavo Prado também da base, já está no profissional há um tempo, e o garoto Raikkonen, que também já fez a sua estreia pela equipe principal em 2025. O Alex ainda não fez a sua estreia no profissional, desse time aqui que eu listei para vocês. Mas o fato é que os atletas que se apresentaram no dia 27 são os jogadores que ou não são titulares do Inter, ou são jovens da base que integram o sub-20 e não vão atuar na copinha, porque até o presidente falou em coletiva de imprensa, o Inter priorizando a aglutinação de garotos, o aproveitamento maior de jovens, vai colocá-los para atuar nas primeiras rodadas do Gauchão com esses atletas que são reservas, como Richard, Ronaldo, Cleiton Sampaio, Vitor Gabriel, etc. Okay? Então, esse é o time que deve estrear no dia 10 ou 11 de janeiro contra o Novo Hamburgo. E aí eu abro essa janela para o Vitor Gabriel, porque o Internacional precisa resolver a situação desse jogador. Ele tem contrato de empréstimo com o Inter, que muitos, ou melhor, alguns repercutiam a informação que era até 31 de janeiro, para que o Inter pudesse comprá-lo em definitivo, 3 milhões de reais por 50% dos direitos do jogador. No entanto, na manhã desta segunda-feira, o novo diretor executivo do esporte, Ítalo Rodrigues, falou que quando ele assumiu agora, né, ocorreram eleições por lá,
E aí, quando ele assumiu com a nova presidência, foi passado para ele que, na verdade, o Inter precisa fazer o débito desse valor do Vitor Gabriel até o dia 31 de dezembro, ou seja, até quinta-feira. Então o Inter precisa correr contra o tempo, mas pelo andar da carruagem, realmente o Inter deve fazer esse depósito porque o Internacional quer contar com esse jogador. A verdade é que ele foi destaque no Gauchão de 2025, foi o titular da zaga do Inter pela esquerda, junto do Vitão. É garoto, tem 21 anos, tem obviamente algumas oscilações, mas é uma joia a ser lapidada e o Internacional logo deve anunciar a compra em definitivo do Vitor Gabriel, beleza? Gurizada, peço desculpas para vocês por todo esse imbróglio que aconteceu durante a gravação. Tô sem luz aqui, tive que improvisar uma iluminação, sem fio, sem tomada, e aí dá essas oscilações todas, dá essa baderna aí que vocês viram. Peço desculpas mesmo, mas tamo aí. O mais importante é passar as informações para vocês. Espero que eu tenha feito da melhor maneira possível, tá? E lembrando, Vaga aí vai ter um período de recesso da Gaúcha, e aí pela manhã ele grava os vídeos para vocês e eu, à tarde e à noite, retorno com as informações do Internacional também até o próximo domingo, dia 4 de janeiro. Ok? Aquele abraço. Fui!